Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente a mais uma conversa dessa série Professor Independente. Eu sou Arthur, professor de inglês. Hoje temos o prazer e o privilégio de conversar com Tamires Gama. Tamires, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, porque conheci o trabalho, admiro bastante e fico muito feliz com o convite. Legal, imagina, é uma honra minha, uma honra nossa poder estar batendo esse papo com você. Uma pessoa com bastante experiência, com passagem por bastantes meios aí dentro do ELT. Acho que vai dar uma luz muito legal de caminhos que professores podem seguir querendo explorar esse universo. Lembrando que essa série é voltada para pessoas que estão começando ou que estão querendo transicionar para o universo independente. E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre histórias, causos, estratégias pedagógicas, estratégias administrativas. Então fica aqui na conversa com a gente, vai ser muito legal. Tamiris, começa falando um pouquinho para a gente qual é que foi a sua trajetória de quando você começou a dar aula até quando você transicionou para como professor independente. Acredito que hoje você trabalha 100%, né, como independente. Como é que Sim, foi esse sim. processo de entrada no mundo, de transição para o universo independente? Olha, eu acho que desde sempre eu sabia que eu queria ser professora, mas a gente não sabia. Então, durante o meu período de cursinho, eu tentava fugir da faculdade de letras ou algo voltado para a educação, mas era um chamado. Então, para você ter uma ideia, eu tinha pensado em fazer moda, tinha pensado em fazer tecnologia têxtil da indumentária, engenharia, nossa, Nossa, um monte de coisa. Eu até queria me alistar no exército, para você ter uma ideia de como eu estava em olha negação. só. Pois é. Mas, assim, todos os testes vocacionais davam a área de comunicação, letras, educação. Então, por volta aí de 2008, 2009, eu já tinha um inglês bom. A minha família é muito simples, tá, Arthur? Eu fui a primeira pessoa, assim, a ter inglês. Até hoje, não tem ninguém com o mesmo nível de inglês na minha família e nem próximo, assim, né, dos meus familiares. Então, eu fui a Uhum. primeira de muitas quebras de ciclos da minha família. Como eu falei, né, minha família é muito simples, a gente Ah, não tinha costume de viajar para fora, né, nem de consumir conteúdo em inglês. Então, acho que foi uma habilidade que eu desenvolvi na infância, que eu gostava do som do inglês, então, desde sempre, eu já dava aulinhas, assim, para meu avô, para minha avó, né. Oficialmente, a professora que habita em mim começou a dar aulas ali por volta de 2009, 2010. Não oficialmente, porque eu não estava na faculdade de letras, não estava, assim, né, no momento de que meu inglês era 100%, mas eu já tinha inglês bom, que dava para passar um pouco de conhecimento. eu ia te perguntar Oficialmente, meu isso, esse primeiro, período 2008, 2009, você estava no ensino médio, estava terminando o ensino médio. estava no ensino médio, estava terminando o Aham. ensino médio. E aí, nesse ponto, eu estava muito confusa sobre o que eu ia fazer. E, assim, aquelas crenças de que professor não ganha bem. E aí era aquela vergonha de falar para os colegas do cursinho que, você quer fazer letras? Mas letras é fácil, por que você está fazendo aqui o vestibular? Nem precisa fazer vestibular, né? Então, assim, aquele desmerecimento mesmo de um esforço para estar ali prestando vestibular. É. No meu caso, Arthur, eu fiz aqui na USP, fiz português e inglês, e para mim eu não tinha uma outra opção a não ser fazer faculdade pública, porque eu não tinha recursos para poder pagar uma Uhum. mensalidade de uma PUC, né? Sei lá, de uma até uma outra faculdade aqui de Osasco, porque eu sou de Osasco, né? De Nasci, Osasco, é. born and raised em Uhum. Osasco. Então, assim, eu não tinha recursos. Então, eu prestei Unesp, USP, tudo que você possa imaginar, e passei em todas, e eu pude escolher. Então, eu acho que aí foi a primeira vez que eu percebi que, nossa, o meu esforço ali valeu muito a pena. Como eu estudei dentro da USP, a gente vai, né, assim, lapidando nosso conhecimento de mundo, né, consciência de classe e tudo mais. Enquanto eu estava na universidade, eu tinha muita vontade de retribuir todo aquele conhecimento que eu estava agregando. Os professores eram muito bons, claro que a gente tinha professores que eram, né, não tão bons assim, mas eu Sempre me tem. sentia muito inspirada, né, a trazer mais conhecimento. Então, eu tinha os meus alunos particulares naquela época, mas nada muito oficial. Eu percebi uma necessidade naquele momento, 2010, 2011, porque eu entrei na USP em 2011, de não só ficar como autônoma. Então, assim, a minha estreia no ELT, ela foi autônoma. Eu não comecei Uhum. trabalhando para alguma escola. Eu comprei algumas carteiras, coloquei lá num quartinho que tinha na minha casa, comprei uma lousa e comecei. Ela só tinha, Montou né, a uma lousa e salinha um de aula dentro de sonho. casa. Ah, uma lousa e um sonho.
A minha estreia foi assim, né? Então eu comecei ao contrário. Só que Uhum. quando eu estava dentro da universidade, eu percebi que eu precisava ter trocas com pares, ter uma ideia de uma instituição, o que que é uma escola de inglês, quais abordagens eu posso usar, quais técnicas, estratégias. Então eu saí do mundo autônomo e Uhum. fui para o mercado. Então eu acabei dando aulas em escolas de bairro e fui vendo onde que eu podia chegar. Dentro das escolas de bairro, a gente tem aquela coisa muito familiar, né? Aquela coisa muito do jeitinho, a gente promove esse aluno aqui, ou deixa aquele ali. E comecei a ter uma insatisfação de estar numa escola e não ter guidelines. Ah, você faz isso, a gente tem essa abordagem por conta disso ou daquilo. Então, eu queria muita justificativa. Então, eu fui caminhando ali, procurando escolas maiores, né? Então, fui de uma escola de bairro para uma escola que tinha franquias, né? Depois fui para uma outra escola que era uma área mais nobre. Trabalhei dentro de alguns colégios também, dentro de escolas de inglês que forneciam essas aulas in school. E aí eu fui tentando melhorar a minha carreira. Quando eu tinha uns 21 anos, eu falei assim, olha, eu acho que eu preciso sair do Brasil, porque eu já tinha terminado todo, né, a minha instrução como falante, né, já tinha chegado ali num C1 Plus, um C2, só que eu nunca tinha saído do Brasil. Não é um problema. Hoje eu vejo que não é problema nenhum você ser professor de inglês e não ter saído do Brasil. Mas na época, 2013, a gente já pulei para 2013, era uma coisa que eu queria. E estava na minha Tinha. lista, É. né? É a vontade e Exata. também era uma crença muito presente, né? Era muito presente essa crença de que era necessário e tal. A gente acaba muito internalizando isso. Nossa, total, total. E aí, acho que o meu próximo passo, eu já tinha conseguido estar numa escola que eu gostaria, assim, uma escola que eu sonhava em trabalhar em 2013. Essa ascensão, vamos dizer assim, né, de uma escola de bairro para essa escola, foi muito rápida para mim, na minha carreira. Então, quando eu tinha 21, ia fazer 22 naquele ano, eu já estava assim, e agora? O que que eu vou fazer? E aí eu fui para o Canadá, eu fiquei pouco tempo, fiquei acho que umas 4 semanas e meia, que era o que meu dinheiro dava na época. E eu tinha férias da escola e da USP. E quando eu cheguei no Canadá, eu fui fazer um curso de foco em comunicação. Quando eu cheguei lá, eu fiquei muito surpresa, assim, das pessoas me entenderem. Olha só, eu já dava aula numa escola super boa, já tinha recebido feedback positivo, uma validação enorme, mas sabe quando você ainda tem aquela autoestima baixa? De outras coisas que eu tinha. E eu fiz esse curso em foco em comunicação, consegui trabalhar um pouco da minha confiança, não só no Canadá, claro, mas assim, consegui ver outras estratégias. Então, eu saí um pouco desse meu mundinho aqui, Tamires, de Osasco, para entender abordagens, né, métodos, estratégias de outras escolas. Porque quando eu estava lá, eu observava muito como o professor conduzia aula. Então, o que me surpreendeu, assim, foi, nossa, a gente está fazendo a mesma coisa aqui no Brasil que uma escola de inglês no Canadá faz, e por que que é que a gente não tem tanto prestígio assim? Que os alunos, eles acabam querendo ter uma experiência fora do Brasil. Então, eu falo assim, poxa vida, eu faço isso na minha sala de aula no Brasil. Conversei um pouco com esse professor lá no Canadá, e ele falou assim, olha, Tamires, acho que talvez o seu próximo passo seja fazer alguma certificação, tipo um TESOL, né, um CELTA. Quando eu conversei com ele, eu não tinha ainda o C2 Proficiency como certificado. Eu já era avaliada como um C1 Plus, indo para um C2, É, mas eu eu ia não te tinha. perguntar exatamente isso, que é muito comum ter essa variação quando a gente começa a dar aula, né? Eu acho que eu era um B2 quando eu comecei a dar aula. Você lembra mais ou Uhum. menos qual é que era o teu ponto? Olha, o meu, eu acho que eu era aí um B2 também. E aí eu fui desenvolvendo muitas coisas ao longo do caminho, né? Eu falo, gente, eu pronunciava isso aqui errado. Ai, meu Deus, coitados dos meus alunos. Mas assim, Quando eu acho que uns 2 anos, 2 years in, assim, que eu já tava dando aula, que eu viajei, que eu fui descobrir que eu perguntava sem me tocar. Eu era dos que uhum, perguntava Hello, are you okay? Querendo dizer Hello, how are you? Por causa do tudo bem, hum, eu fazia. E isso 2 anos dando aula. Sabe, tipo, coisas que a gente vai se ligando com o tempo, né? A gente vai se tocando. exatamente, exatamente. Então, assim, eu não sinto culpa hoje em dia, porque eu vejo que a língua ela é viva, né? A gente aprende tanta coisa, até no português, que a gente nasceu, né? Pelo menos eu nasci aqui, você nasceu no Brasil. Então, a gente, sim, esquece um monte de coisa, a gente conjuga uns verbos errados aí, né?
pensar no meu desenvolvimento profissional foi uma coisa que não foi logo de cara que eu fiz, porque eu nem sabia quais rumos seguir, sabe? Mas uma coisa que eu não me arrependo de ter saído de um primeiro momento autônoma e ter ido para uma instituição, entender como que é o mercado, para depois eu ir construindo coisas que, eu aceito fazer isso, não aceito fazer aquilo. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu já estava quase na metade da faculdade de letras, 10 semestres, né? Socorro, muito cansativo. Mas eu voltei com outro foco de, eu quero refinar meu vocabulário, eu quero estar mais confiante para dar aula, eu quero entender mais sobre teaching em geral, porque talvez eu tinha uma ideia até 2013 de que para ser uma boa professora, eu teria que desenvolver language. E talvez esse meu lado de teaching skills, ele viria naturalmente. Olhando a minha carreira hoje em dia, eu copiava muitas coisas que professores bons que eu tive fazem. E eu fazia naturalmente, mas eu não sabia justificar por que eu fazia aquilo, entendeu? Eu consegui racionalizar um pouco mais, né, sobre, por que que eu faço isso? Como que eu trabalho reading? Como que eu trabalho listening? Então, deu sabe, uma luz. E na faculdade de letras, eu tive um foco mais no bacharel do que na licenciatura. No bacharel, você não vai focar tanto em teaching skills. E eu sentia muita falta disso. Aí foi quando a minha cabeça abriu, eu falei assim, não, eu preciso de um certificado de, sei lá, teaching English as a foreign language. Então, fui atrás dessas coisas. Claro que a proficiência, a comprovação da proficiência veio mais, assim, digo, veio depois. Eu tirei o meu C2 em 2017, porque eu fiquei postergando um pouco. Então, eu fui atrás primeiro de um TESOL, depois fui atrás da proficiência, e logo em seguida não parei mais. Aí fiz o CELTA no mesmo ano, depois fiz outros cursos mais curtos. Depois eu mudei e, assim, eu falei, acho que tá na hora de dar mais um passo, que é a parte de teacher training. E veio no momento que foi o momento que eu fiz a minha transição, né, de uma vida CLT, que me deu muitas coisas boas. Acho que eu não posso reclamar nem um pouco, assim, né, das coisas que a CLT me trouxe, não só de desenvolvimento profissional, mas assim, de coisas concretas, né? O carro que eu consegui comprar, sabe essas coisas assim? Então, eu acho que tem um lado excelente, né, de você trabalhar para uma empresa, mas por outro lado, quando você não está mais feliz com isso, não passa mais a fazer sentido. O que foi que aconteceu comigo? Em 2018, eu já treinava professores, então eu acabei me inscrevendo, assim, em iniciativas do Brustissel também, né? Então, eu fui conhecendo um pouco mais do que é o ELT dentro do Brasil. Porque eu acho que a gente, quando a gente trabalha muito para a escola de idioma, a gente fica muito naquele mundo da escola de idioma. O que a gente faz aqui, ou que está fora da nossa escola, está fora da nossa bolha, não presta, sabe? Então eu fui vendo ali o que é o ensino do inglês no Brasil. Nosso território é muito vasto, né? Muito extenso. Então não dá para eu tirar, eu como professora, treinadora de professores, tirar como base o que eu tenho aqui em São Paulo, por exemplo. Então acho que 2018 foi um ano bem importante para mim também. Comecei com algumas iniciativas, né? Comecei a treinar professores, fui convidada para ir para Minas Gerais para poder fazer alguns workshops. Depois eu recebi um convite para trabalhar lá, né, e uma possível coordenação, não gostei, fiquei 3 meses lá, eu falo que foi meu segundo intercâmbio, fiquei 3 meses lá, voltei, nessa época eu já dava aulas online, então assim, tudo aconteceu muito rápido, porque eu fui muito curiosa. Essas chances que eu tive de entender o que é um desenvolvimento profissional, me levaram para um caminho de mais curiosidade, e de não ficar no mesmo lugar que eu estava. Por exemplo, eu comecei a dar as aulas online em 2016. Não foi algo assim, né, pós-pandemia. Então, em 2016, em junho de 2016, eu tive minha primeira aluna online. Eu usava o Skype, usava um pouquinho do WhatsApp. Tinha muita vergonha de falar que eu dava aulas online, porque meus colegas perguntavam assim, mas dá certo? É, Você cobra a mesma coisa? Não sei se com você já como foi muito, assim muito. também. Uma descrença, né? Tipo, se eu não me deslocar até o lugar, não vai ter a mesma efetividade, né? Eu queria comentar Exato. só rapidamente uma coisinha que você, Uhum. você falou, e realmente é importante a gente destacar isso. Eu até anotei aqui. Eu tô anotando aqui para não esquecer de falar coisas, tá? Ótimo. Mas tem coisas que a gente fala muito sobre a realidade de professor independente, e é muito comum a transição das pessoas virem em razões de
questões financeiras, né? Porque o trabalho do professor Uhum, independente acaba sendo um trabalho, se bem organizado, ele acaba sendo um trabalho mais rentável. E só que isso, de forma alguma, eu quero que fique como uma crítica às escolas. As escolas, uhum, elas geram oportunidades. Eu fui criado em escolas, né, como professor também. E uhum. eu acho que a escola, você trabalhar para uma empresa, aquilo vai te colocar fora da tua zona de conforto. Aquilo vai te Sim. empurrar para fazer coisas que você não naturalmente se proporia a fazer se você tivesse Uhum. trabalhando de forma independente. E as Isso. escolas fazem o que está dentro do alcance delas, né? Elas fazem o que está dentro das possibilidades de remuneração e tudo mais. Então, isso não quero que fique como uma crítica a nenhuma Não, escola, como você bem destacou. super concordo. E tem uma coisa que eu achei interessante, até que você acabou de falar, né, de te tira de uma zona de conforto. Por exemplo, quando eu estava lá na minha sala, né, que eu comprei as carteiras, comprei a lousa, eu tinha as minhas crenças sobre como as pessoas aprendem, mas era muito baseado na minha experiência, num número pequeno de sujeitos ali que eu estava dando aula, entendeu? Então, eu acho que como professor, a gente tem que expandir isso. Tirar um pouco do que são as nossas crenças de como pessoas aprendem, porque a gente leva muito em consideração a gente. E a gente transforma as aulas sobre nós, tá? Porque eu aprendi assim, você também vai aprender. E não, né? Então, acho que essa chance de eu entrar numa escola de idiomas, conhecer coordenadores, professores com outros perfis, alunos com outros perfis, problemas diferentes, né? Então, acho que tudo isso me ajudou um pouco a até aplicar coisas que eu faço hoje na Simplifica. Não, com certeza. Nessa linha do tempo, agora nós estamos em 2020, 2018, certo? Sim, Que aí 2018, que aí, foi o seu passo para se tornar independente. E sim, a aí, foi, história não foi é muito 2018 que você foi para Belo contente. Horizonte? Foi assim, 2018, eu estava muito feliz. Acho que em vários aspectos de olhei a empresa que eu estava e pensei, para onde que eu, daqui, de onde eu estou, para onde eu vou, entendeu? Estou investindo tanto na minha carreira. Quando a empresa ela te chama assim, olha, Tamiris, a gente tem isso como forma de avaliação. Você consegue bater essa meta aqui, mas essa outra meta aqui que é mais focada no financeiro, que não está no meu controle, você não bateu. Ah, que pena, você não vai receber uma remuneração, entendeu? Então, assim, eram muitas demandas que estavam. Era uma dessas demandas, né, de avaliação, ela estava fora do meu controle. Eu acho que eu fiquei muito chateada de, poxa vida, o meu esforço não vai valer a pena para essa empresa aqui, porque independente de quanto eu me esforçar, de eu tirar uma nota excelente em observação de aula, ou assim, em avaliação de alunos, se a minha retenção não for boa, eu não vou conseguir essa remuneração. Então, acho que foi 2018 que me deu um clique, assim, talvez esse lugar que você esteja pode trazer o reconhecimento que talvez você queira nesse momento. E o reconhecimento que eu queria naquele momento era financeiro também. Porque acho que uma coisa que eu ouvi de uma professora esses dias, ela falou assim, olha, eu trabalho com amor e não por amor. Amo minha profissão. Mas acho que uma coisa também, esse cuidado que eu tenho comigo hoje em dia, ele também está relacionado a quanto eu cobro, quanto eu valorizo o meu tempo, as ferramentas que eu uso. Então, naquele momento, naquele lugar, eu não ia receber isso. E tudo bem para quem estava lá e achava que poderia continuar se desenvolvendo, porque eu cheguei num ponto de que eu não estava feliz ali. E aí, o que que aconteceu? Eu fui dar esse treinamento em Minas Gerais, né, numa cidade, não era Belo Horizonte, é um pouco mais ao norte, e foi uma oportunidade. Abriram uma porta para mim lá. Só que a gente aprende muitas coisas, né? Então, assim, hoje eu vejo que eu cometi alguns erros de não ter feito uma coisa mais incisiva em relação ao contrato de trabalho, as minhas obrigações. Quais são? Qual que é o escopo do meu trabalho? Então, quando eu cheguei lá, algumas promessas que me foram feitas não foram cumpridas, e eu não tinha como comprovar isso. Então, acho que, assim, uma coisa que eu aprendi muito, se você está sendo contratado para um trabalho, qualquer que seja, não tenta fazer coisas, um contrato verbal, né? Tenta deixar tudo no papel, documenta tudo, coloca tudo por e-mail. Talvez tenha sido uma coisa que me ajudou também, porque como a gente não tinha um contrato fixo, eu também pude sair sem nenhuma penalização, sabe? Então, eu fiquei 3 meses lá. Nesse tempo, eu já tinha muitos alunos online, então eu percebi que o que eu estava ganhando na escola, eu fazia com os meus alunos online, trabalhando tipo 5 horas por semana, ao invés das 25, quase 30 horas que eu estava trabalhando, e voltei para São Paulo. Mas assim, voltei muito quebrada financeiramente, porque é caro você mandar a sua mudança para lá,
Depois tem que mandar uma nota para cá. E acho que mentalmente foi um tempo muito difícil. Nessa época, meu avô faleceu. Eu vim para cá visitar, já tinha comprado a passagem, vim visitar só por visitar. Na semana que eu estava aqui, eu visitei meu avô no hospital num dia, no outro ele faleceu. Então parecia que estava só me esperando, sabe? Então acho que isso mexeu muito comigo também, de tipo, não faz sentido eu estar aqui também. Então, 2018 foi um ano que foi muito bom profissionalmente, mas também foi um ano muito desafiador, porque eu saí muito da minha zona de conforto. Eu não era essa pessoa que ia lá, me arriscava. Mas foi um ano que eu coloquei que eu queria arriscar. E foi, acho que, a melhor coisa que eu fiz, sabe? Voltei para São Paulo, já abri o perfil da Simplifica, né? Porque antes era a Tami Simplifica, e aí eu transformei, por exemplo, o meu perfil pessoal, onde eu tinha meus colegas e alunos, né, dessa escola que eu dava aula, transformei ele em um perfil profissional. Então, eu não abri um outro perfil, eu transformei aquela audiência que eu já tinha em potenciais, né, assim, compradores do meu serviço. E aí eu comecei a fazer várias coisas, comecei a criar workshop, 4 encontros individuais, e aí vendi esses pacotes. Aí eu lembro que numa semana eu vendi 5 pacotes, cada pacote era R$ 250, entendeu? Então, assim, eu percebi que, poxa, eu acho que tem um potencial aqui, vou continuar com as minhas aulas online, mas também vou vender alguns outros serviços. E aí foi assim que a Simplifica começou, né? Oficialmente, eu conto como, inclusive, essa semana que a gente está conversando, a semana em que eu abri a Simplifica. Então, agora a gente faz 6 anos. Mas eu acho que o que mais me pegou nesse momento, além de eu estar mentalmente, assim, um pouco abalada. Acho que nem um pouco, não. Pior foi bastante. Porque o meu avô era uma pessoa saudável. A gente descobriu um câncer, fase terminal. O médico só conversou com a minha família e falou assim: olha, a gente não sabe quanto tempo ele tem de vida. E do diagnóstico até o falecimento do meu avô foram 17 dias. Então foi muito chocante, entendeu? Sabe? Então, acho que empreender nesse momento foi desafiador, mas foi a minha força, assim, de eu tô bem, as coisas aconteceram como deveriam ter acontecido, né? Meu avô não sofreu muito. Então, sabe essas coisas, assim? Então, por isso que eu falo que 2018 foi um ano muito chocante para mim, né? Então, acho que foi um ano, assim, ou você vai, ou você fica. Foi um ano de adaptações, né? Muitas adaptações Uhum. e readaptações, né? E aí, qual é que foi? Você trabalha na Simplifica hoje sozinha? Você tem pessoas trabalhando com você? Em 2018, eu felizmente consegui encher muitos meus horários, né? Eu sempre tentei ter um relacionamento muito bom com alunos fixos das escolas, mas sem oferecer as minhas aulas particulares, porque eu não achava que seria, né, muito ético. Uhum. Então, quando esses alunos perceberam que eu saí da onde eu estava, teacher, quero aula particular com você. Por conta disso, né, não vamos abrir aqui, porque tem alunos que preferem fazer aula particular. E a instituição que eu estava, eles não ofereciam essa modalidade. Então, não ia competir com eles. Eu consegui lutar muito rápido. E eu tinha dois objetivos, né? Continuar construindo minha carreira como professora de alunos, né, one-to-one, mas também eu queria continuar investindo na minha carreira como teacher trainer. Uhum. Então, em 2018, eu continuei dando esses workshops mais focados em alunos, só que em 2019 eu dei um outro passo que foi oferecer os meus trabalhos como treinadora de professores. Então, dei muitas palestras, participei, nossa, de inúmeras iniciativas sobre online teaching, porque eu comecei falando sobre online teaching e treinei muita gente sobre isso, né? Sim. Então, em 2019, eu comecei a perceber que poxa, meu próximo passo talvez é montar uma equipe. Então, eu continuei construindo essa minha reputação como professora de aulas online, treinadora de professores. Em 2020, com a pandemia, eu dei bastante atenção para essa minha parte de training, então ajudei muita gente de graça até, né? Abri a Simplifique aqui para pessoas tirarem dúvida, para elas poderem se capacitar. E no finalzinho de 2020, eu falei, acho que tenho que tomar esse passo, tenho que dar esse passo. Então comecei a conversar com pessoas mais próximas, assim, mais na rede social, de que poderiam, né, dar aulas aqui para mim da Simplifica. Esse momento foi bem importante para mim, acho que dá um passo de sair de professora para uma pessoa que vai gerenciar outras pessoas ali. Tive muitos altos e baixos de pensar mesmo, de repensar. Será que eu gosto de manage people? Porque eu gosto muito de dar aula.
gosto muito de treinamento, mas eu não Uhum. gosto de gerenciar pessoas, porque eu espero que as pessoas tenham o mesmo comprometimento que eu vou ter, entendeu? E o problema, quando você manage people, você não É. pode avaliar as pessoas pela mesma regra que você se avalia, entendeu? Então, assim, já tive problemas de, o professor não prepara a aula, professor esquece, o professor teve um problema, não me avisou, eu contando com o professor para ele me substituir, a pessoa liga 5 minutos antes da aula falando assim, não vou poder, entendeu? Então, assim, comecei a ter esse tipo de problema, que acontece, gente, todo mundo é Uhum. humano, mas Uhum. quando você passa para o outro lado, que você tem uma pessoa ali, que você conta com aquela pessoa para dar aula para aquele aluno, a história fica diferente, porque você tem que assumir responsabilidade. Eu nem sempre podia assumir essas aulas porque eu estava em aula. Então, meu Uhum. próximo passo foi fazer o quê? Diminuir um pouco a minha agenda, para eu poder estar um pouco mais livre, para poder substituir em momentos que os professores não pudessem. A gente já teve uma Espaço de equipe, manejo, né? isso, a gente já teve uma equipe grandinha até, a gente já tinha quase 10 professores trabalhando com a gente. Só que assim, Uhum. Arthur, eu vou ser muito sincera com você, eu não estava feliz. Eu levantava de manhã, eu já olhava no WhatsApp, se tivesse alguma mensagem de algum professor, eu já começava a ficar ansiosa. Uhum. Poxa, fulano de tal não vai poder, porque eu passei por muitas situações, sabe? Eu ficava, gente, mas como que eu posso cobrar dessa pessoa? Tinha colega meu que falava, não, você tem que cobrar, só que assim, meu amigo, quando você contrata uma pessoa que ela é MEI, você tem que entender muito bem de todas as leis para você não ser processado, entendeu? Então, uma outra Uhum. coisa que eu tive que desenvolver é entender melhor sobre o que é um contrato de prestação de serviços, o que eu posso exigir desse professor. Eu acho que para o pessoal que está ouvindo a gente, é importante ter esse conhecimento, porque o que essa pessoa que me contratou como MEI pode exigir de mim e o que eu tenho que entregar para ela, entendeu? Uhum. Uhum. Porque é uma maneira da gente se Sim. proteger também, né? Tanto um empregador, né, abusivo que te trata como CLT, mas você não é CLT para essa pessoa, Uhum. quanto para você que está contratando uma pessoa e acha que você pode cobrar coisas como se ela fosse CLT. A Uhum. gente aqui na Simplifica, a gente não é MEI, a gente é microempresa. A gente entra em outras categorias, né? Os impostos que eu pago, eles são mais altos e tudo mais. Então, assim, esses professores que estavam trabalhando para a gente, eles não eram nossos parceiros, assim, eu digo, de é, pagavam os mesmos impostos que eu. Então, assim, eu gostaria que eles tivessem, alguns deles, claro, tive professores maravilhosos, mas eu gostaria que outros tivessem levado mais a sério o trabalho que eles estavam fazendo aqui pra gente, porque, Uhum. assim, a gente praticamente fornecia tudo, sabe? Pagava o acesso do Google Meet, né? Eles não precisavam investir dinheiro nem nada, eles tinham o e-mail, né? Da Simplifique e tudo mais. Então, assim, você vê que tem esses dois lados, né? E a gente não pagava uma hora aula baixa também, então eu comecei a ficar um pouco chateada com isso. Eu falei assim, quer saber? Eu acho que eu não tô feliz managing Uhum. tantas pessoas assim. E a gente foi diminuindo o nosso time. Então, hoje, Arthur, eu sou muito mais feliz com uma professora, e eu acho que hoje a gente ganha mais dinheiro do que quando a gente tinha muita gente e eu tinha muita dor de cabeça. Essa Sim. habilidade de gerenciar os times e tudo mais é uma coisa que eu quero melhorar. Só que eu também quero dar mais, né, um suporte melhor para esses professores que vão estar comigo. Então, hoje em dia, será que eu quero liberar tanto a minha agenda assim só para fazer essa parte administrativa? Eu Então, eu tive super, que tomar as super entendo. decisões. Não, de fato, essa foi uma conversa. Eu gosto de referir algumas conversas que eu tive também no Ah, passado para legal. encorajar as pessoas a assistirem as outras entrevistas da série também. Foi uma conversa que tive com o Henrique Zamboni. Foi uma conversa que eu Ah, tive com Miriam, Miriam Coelho, e com Ellen Aga, uhum, né, que também trabalham com equipes. Acho que a Ellen falou uma coisa que. A Miriam falou um negócio que me marcou bastante, que foi assim: esse ponto de transição, eu não trabalho com equipe, eu trabalho por conta. Então eu não uhum. tenho lugar de fala para dar opinião aqui, mas eu só vou remeter, eu só vou fazer esses quotes aqui, que é um momento que você começa a ter que tirar as coisas que você tem clara na tua cabeça e começar a colocar isso de forma explícita no papel e começar a criar condições para que outras pessoas reproduzam aquilo que você já. Então, são três trabalhos imensos, né? De você organizar o Uhum, que você tem bem claro para você, que é o que você já faz em aula, passar aquilo para um papel e transformar aquilo em uma habilidade em uma pessoa que você está contratando, né? Então é uma transição muito uhum, extensa para acontecer. E a Ellen também sim. falou uma coisa
que acontece muito em escolas, que é muito comum assim, o melhor professor vira coordenador, né? Eu Isso. sei que nós não estamos falando da mesma Uhum. coisa, não é só a coordenação que você está falando, você também está falando de business management, né? Mas é a transição de funções, né? Então, aí você transforma o melhor professor no coordenador, e aí a pessoa não é uma boa coordenadora. O que acontece? Isso. Você perde um bom professor e você fica com um coordenador mediano. Nossa, eu imagino uma dor de cabeça. Eu, particularmente, não faço isso porque eu sinto que eu sinto a tristeza na voz das pessoas que fazem isso. Falo, é um processo, você tem que estar muito preparado para isso. E eu, nesse momento, com o bebê, tá, É. eu não tô. Não tô Uhum. preparado para isso. Eu super te entendo, assim, e todas as pessoas que você mencionou são pessoas muito queridas e próximas, assim, no ELT, né? É, e a gente compartilha disso, que é esse passo de tirar, né, o que você tem na cabeça, Aham. e exatamente o que você tem na cabeça é o que veio da sua experiência, e é por isso que as pessoas te procuram. Então, o que eu tinha de muita dor aqui era receber uma reclamação de um aluno falando assim: olha, Tami, eu adoro suas aulas, amo você, amo a Simplifica, mas eu gosto da Simplifica com você. Sim, Então, que não é a quando mesma eu coisa, né? percebo, assim, qual que é a longevidade do meu negócio? Será que eu vou conseguir escalar o que eu faço? Né? Então, eu preferi dar um passo para trás, né? Foi difícil eu assumir que eu não tinha, ainda não tenho as habilidades de manage people que eu É. gostaria de ter. Queira ou Mas não, talvez no acaba seu sendo uma momento. derrota meio pra gente, né? Tipo, a Hum, gente acaba entendendo aquilo como uma derrota, né? Tipo, nossa, não, eu vou ter que dar um passo para trás porque eu não consigo. É claro exatamente. que não é óbvio que não é, tipo assim, é um reconhecimento responsável do que você Uhum. assumiu como missão da tua vida, né? Mas soa pra gente, né? Que a gente tá na nossa pele, a gente soa como, tipo, uma derrota, né? Nossa, dar esse passo para trás. E assim, acho que uma coisa que foi a primeira vez que eu pensei como empreendedora, assim, né? Eu estava empreendendo, cada semestre é um desafio novo, e legal, sempre crescendo, 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 crescendo. Não é esperado, às vezes, a gente dar um passo para trás, porque a gente vê que as Uhum. receitas do sucesso é sempre esse crescimento, né? Sempre, sempre crescer. Quando eu tive que tomar a decisão de nós vamos abrir mão desses professores, né? Vamos desligar essas pessoas e tudo mais, eu fiquei me sentindo muito derrotada, uma Uhum. farsa. Não, como é que eu dou treinamento? Como é que eu falo sobre isso? Isso está acontecendo comigo? Como está É. acontecendo aqui debaixo do meu nariz? Mas são as expectativas, né, que eu tinha sobre essas pessoas. Eu não gosto muito de ficar cobrando pessoas. E aí eu Uhum. esperava que a atitude de cuidar dos alunos e tudo mais, o nível de comprometimento fosse o mesmo que o meu. E não tem. Você não vai arrumar uma equipe que você tenha 10 tamires ou 10 pessoas igual a você. Então, acho que foi uma quebra aí de expectativa, também foi muito necessário. Nesse momento foi muito necessário, porque talvez se não tivesse acontecido naquele momento, assim, o estrago poderia ter sido maior, entendeu? Uhum. Não digo nem Uhum. financeiramente, eu digo de, assim, a parte emocional, em saúde mental mesmo. Uhum. E também tem a questão da repercussão que isso acaba tendo pós, né? Porque aí você Uhum, para de ter recomendações, é um comentário negativo ou outro que acaba passando para frente e tal. Então tudo vai meio que uhum, escalonando, né? E de fato super, tem o super, efeito na saúde mental. total. E como é que foi esse processo de você... Olha, foi fácil, foi mais fácil do que eu imaginava. Eu acho que o mais difícil foi falar assim: não vou mais contratar professores. Entendi. Não vou mais ficar oferecendo aulas, né, para outros alunos com outros profissionais. E a gente foi fazendo gradualmente. Então, a gente estava com 10, a gente foi para 8 professores, 5, 3, e agora Uhum. uma, entendeu? Então, o foco da Simplifica hoje, o one-to-one, ele é só comigo, mas eu também não tenho mais horários. E não é o password de 2025. Abrir novamente para É, alunos one-to-one. E é isso, não é o Uhum, passo para 2025, tipo, não é o passo uhum. agora, né? Eu acho que é isso que a gente tem que se acostumar tipo, pode vir a ser o passo mais para frente, mas não é o passo agora, né? Exatamente, é. E assim, e o planejamento, nesse sentido, ele vai ser muito importante, porque hoje eu sei exatamente o número de turmas que eu consigo dar, o número de turmas que já estão abertas, né, na Simplifica, e eu Uhum, também sei outros trabalhos que eu posso fazer, porque hoje, né, eu estou exclusivamente online, exclusivamente Simplifica, mas eu presto serviço para outras empresas, como
famílias, treinadores de professores, né? Então, a gente Uhum, tem, hoje, três fontes de renda principal, né? Eu tenho as minhas aulas da Simplifica, one-to-one, e as uhum, turmas, inglês geral, e exam prep, e business, que eu cuido. A gente também tem uma comunidade para professores, que aí eu tenho um outro CNPJ para isso. Então, hoje eu tenho duas empresas, a uhum, Simplifica e a Community Teach. A gente acabou separando. E aí eu tenho o meu lado de prestadora de serviços para outras empresas. Então, hoje, para que eu não ficasse com uma renda só num foco, acho que diversificar as fontes de renda foi muito importante para mim, para os que eu posso oferecer, porque aí eu não fico refém de ter que ter uma renda extra, né? uhum. Contratando professores, né? Aumentando isso, porque coisas acontecem. Então, se você conta só com esse dinheiro dos professores que trabalham para você, eu acho muito arriscado, sabe? Uhum. Então, colocar, assim, o seu foco em mais lugares, sabe? É interessante você ter mencionado isso também, porque a gente fala, né, de diversificação dos serviços e a gente esquece que a gente pode, tipo, oferecer um serviço que tem a mesma roupagem, mas com Uhum, diversificação de públicos, diversificação de exato. objetivos, você pode nichar de determinadas formas, né? Que é, na mentoria que eu ofereço com a Gabriela Frois, a gente estabelece, né, como um primeiro passo para você definir o seu negócio é você definir os seus serviços. Tipo, que tipo de serviço você vai Isso, oferecer, uhum. quais os objetivos de cada uma das entregas, né? Foi esse papo, né, que eu não tive chance de ter quando eu comecei Uhum, empreendendo sozinha, sabe? Então, por uhum, exemplo, esse de ter a chance de ouvir de um colega ou fazer uma mentoria com um colega, né? Então, assim, lá em 2016, que eu ainda estava CLT e tudo mais, eu não sabia muito. Então, eu fui fazendo muito assim, trial and error, sabe? Depois, ainda bem que a internet conseguiu conectar pessoas que falam sobre isso, né? Porque não é uma competição. Acho que uma coisa que eu tinha muito medo era de falar do que eu fazia por medo da competição e de colegas roubarem ideias por conta dessa uhum, cultura da escola de idioma, sabe? uhum, De você não pode compartilhar porque você está querendo se aparecer, ou fulano de tal vai pegar a sua ideia e vai falar que é dele. Então, assim, eu tive que ir quebrando essa cultura dessa competição, né? Às vezes eu até me. Hoje é mais fácil exercitar, né? Esse apego, de fato. mas eu não tinha muita chance de conversar com outras pessoas. Então, hoje, eu vejo que outras pessoas fazem, eu consigo me inspirar, não copiar, mas assim, fonte de inspiração. Ai, que legal que essa pessoa está Uhum. fazendo isso. Acho que pode funcionar para mim também, sabe? É legal a gente ouvir de professores as duas coisas, né? Coisas que a gente não faz e que a gente pode começar a fazer, ou coisas que a gente já faz para a gente ter essa sensação de tipo, tá, então se essa pessoa também faz, então eu acho que eu tô no caminho Uhum. bom, tô no caminho certo, né? Sim, a gente se É inspira legal. muito nos pares, e eu acho que é muito sadio, assim, a gente ter conversas com colegas que fazem a mesma coisa, e que nem você falou, né, para validar um pouco ali, Validar. né, mas também para poder expandir, abrir a cabeça, trocar ideias, eu acho que é, nossa, fundamental. Vamos falar de estratégias. Vamos. Estratégias pedagógicas. Vamos começar por ali. Então, Uhum, uma aula da Simplifica, uma aula da Tamires, uma aula de idiomas, né? O que que tem que ter? Quais são alguns elementos que você considera que são estratégias pedagógicas que você começou a implementar nas suas aulas que fizeram toda a diferença, que foram muito funcionais? acho que uma coisa que eu priorizo bastante é como que eu vou fazer com que esse aluno que está ali, do outro lado da tela, ele tenha um papel muito ativo durante a aula. Então, quando eu planejo as minhas aulas, eu sempre coloco no lesson plan ali, como que eu vou fazer para corrigir esse exercício? E como que eu posso fazer correção nesse exercício da maneira que o aluno me dê resposta, que eu não dê resposta para ele. Então, todas as dinâmicas da aula que eu faço, elas levam em consideração esse trabalho ativo do aluno. Então, ele vai estar respondendo pelo chat, ele vai estar respondendo, né, com um emoji, ele vai estar respondendo com a palavra-chave, aquilo. Então, assim, eu tento deixar o aluno o mais ocupado possível Sim. durante a aula. E eu acho que isso anima muitas pessoas, gera um entusiasmo grande de eu estou participando, eu estou falando, eu tenho um senso de progresso quando eu termino a aula, porque uma pessoa termina a aula cansada, porque ela estava esperando ali, né, se movimentar tanto. Então, eu acho que não pode faltar para mim essa dinamicidade, essa interação, estrategicamente fazer com que esse aluno ele aproveite mais o tempo de fala dele. Uhum. Então, por exemplo, como eu falei para você, né, quando eu vou corrigir um exercício, eu tento sempre focar, assim, nessa autonomia desse
aprendiz, tanto dando para eles frases que eles possam usar para corrigir o exercício. Se é um aluno one-to-one, eu sempre dou ali frases para ele usar, para ele me perguntar coisas, para ele corrigir, né? Então, eu faço questão de nos slides, né? Tá bem organizado isso para ele. Tem useful language. Então você vai me dar a sua resposta, mas não é tipo letra A, letra B, letra C, né? Então você vai falar assim: I think number one is letter A. Então, essas coisas pequenas, principalmente para um nível A1, né? Fazem muita diferença, porque já vou trabalhando na autonomia dele. Se ele está num grupo, é mais importante ainda que esse grupo ele tenha uma coesão ali, que eles se conheçam. Então, além de eu trabalhar essa parte mais interativa, dinâmica, que eles vão me dar as respostas, eu invisto bastante em group cohesiveness. Eles se conhecem bastante, em qualquer nível, tá? Eu tenho aqui na Simplifica vários níveis em grupos, e isso faz bastante diferença. Porque Total. hoje, durante a aula, eu consigo monitorar muito mais do que está ali, né? Então, quando eles fazem exercício juntos, eu só faço assim, porque eu faço muitos Uhum. gestos, né? Então, assim, vou usando muitos gestos, só faço assim, ó. E aí, eles já falam, what do you think? Então, eles já vão corrigindo, I think so too, I agree. Porque eu investi bastante tempo com essas turmas, né? Fazendo esse trabalho. Então, eu acho que essa diversidade, interatividade, eu sempre tento quebrar um pouco a expectativa deles, com um pouco de humor, seja por um meme, uma escala de humor ali. Uhum. Então, acho que são coisas que eu faço que me deixam confortável para dar aula e que deixam o aluno confortável também para compartilhar as coisas comigo. E eu vejo que você explora também bastante o aspecto visual das suas aulas, né? Você tem Sim. você gosta bastante da estética de uma apresentação de slides É. atrativa ali visualmente e Uhum. tal. E eu acho isso, nossa, eu acho que isso como uma forma de fazer o aluno, direcionar a atenção do aluno para o que está acontecendo ali, eu acho isso muito funcional. Eu adoraria ter essa capacidade. Eu conversei, Ah. eu tive uma conversa com o Igor, né, que a gente estava falando da nossa incapacidade de produzir slides. Eu adoraria Amém. ter essa facilidade, eu adoraria ter esse drive, Eu né? gosto bastante. Eu gosto bastante. Perco muito tempo às vezes, mas me dá um prazer, assim, nossa, essa ideia que tá aqui na minha cabeça, né, eu Hum, consegui transferir, né, e acho que a uhum. gente vai aprendendo, né, a gente vai aprendendo. A gente vai ganhando, vai pegando a manha e tal. Ai, eu queria tanto ter isso, mas tudo bem. Eu vou, eu vou levar para terapia isso, depois tá tudo certo. Tem mais alguma estratégia pedagógica que você queira mencionar? Olha, sim, sim, eu acho que, até para abrir aqui um pouquinho do meu planejamento de aula, acho que independente do tipo de lesson framework que eu vou usar naquele dia, seja, né, É, TTT, ou PBL? seja, PBP, PBL, eu acho que é importante eu sempre colocar o Lesson Objective, eu gosto muito de explorar o Lesson Objective, independente do nível. Revelo para os alunos de uma maneira mais interativa, eles desembaralham o objetivo da aula, ou tem uma senha, ou tem uma foto, a gente Hum, trabalha em cima daquilo. Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo que eu acabei de fazer, né? Eu estava fazendo um lesson plan sobre Simple Past. Ao invés de falar assim, a gente vai estudar Simple Past, hoje era talking about memories and actions in the past. uhum, E aí, uhum. depois que eles desembaralharam esse lesson objective, eu pergunto para eles, mas é importante saber falar isso em inglês? Em que momentos que a gente fala sobre as nossas memórias? Em que momentos? Claro que eu vou grade language, eu vou adaptar ali para um nível A1 mais, mas eu tento fazer sabe, colocar essa âncora já no começo para que o aluno É, ele veja de onde ele está saindo e para onde ele vai chegar. Porque o Lesson Objective, ele vai me ajudar a fazer toda essa parte de checar se a gente está evoluindo durante a aula. Eu tento sempre colocar momentos de feedback, que eles não sejam somente no final da aula. Então, uhum. eu vou ali ajustando, eu vou dar feedback, eu vou dar delayed feedback, né, o feedback mais tardio ali, mas qual que é o meu objetivo? Então, assim, até para mim como professora, entender o objetivo da aula, se é trabalhar com speaking skills, em que momento que eu vou dar um feedback ali sobre o conteúdo, em que momento eu vou dar um feedback ali sobre language, por exemplo. Então, isso Sim. me dá muita autonomia para fazer escolhas. Então, tem sempre um lesson objective, tem sempre feedback moment, não somente no final. Eu gosto muito de colocar aquelas escalas de humor, sabe? Quando eu começo a aula, de 1 a 5, ou nessa escala de cachorro, como é que você está se sentindo hoje? Nessa escala de patinho de borracha. Adoro essa escala de patinho de Aham. borracha, que tem um patinho que está super pumped e tem um que está Borocochô. entendeu?
E um último momento que eu gosto de colocar também bastante, né, nas aulas é tipo, what have we learned today? Então, ele Uhum. sempre tem um ticket de saída ali, né? E aí eu sempre pergunto, né? Você lembra qual que é o objetivo da aula? Então, eu tento sempre fazer, claro que nem sempre eu consigo atingir tudo, mas no meu planejamento eu tento levar em consideração esses momentos, Sim, né? sim, não, claro. Nossa, eu acho que quando eu também tomei essa decisão de fazer os meus alunos reagirem ao tema da aula, né? Do tipo, tudo que a gente faz é fazer os alunos reagirem a alguma coisa. Por que que eu Uhum, tenho que entregar? Por que que não eu vou fazer o aluno reagir àquilo? E aí, esse foi meio que um game changer para mim também, porque aí, por exemplo, eu vou trabalhar um tópico gramatical, eu entrego um parágrafo com erros. Tipo, todos os verbos que a gente no passado uhum, estão no infinitivo. Aí você sabe qual que é o erro? uhum. Tipo, você consegue localizar os erros desse parágrafo? Não. Tá, então tá Olha bom. que Então fecha legal. aí, vem comigo, vamos conversar o que a gente tem que Uhum. conversar. No fim da aula a gente volta para o parágrafo. E aí, me mostra, cadê os erros do parágrafo? Você deixa É, aquela curiosidade, assim. Então, eu acho que isso é bem bacana. E é uma estratégia boa, né, para você até mostrar mais ali a relevância das aulas. Eu trabalho muito com adulto, eu não trabalho com adolescente, então aqui na Simplifica a gente tem alunos, vamos dizer assim, 25 mais. Eu sim. tenho uma aluna de 17 anos, mas ela está numa turma de adultos e foi assim, eu expliquei para ela como que era e ela topou e a turma ama essa aluna. Aham. Mas, assim, para o adulto, a gente sabe que é importante colocar ali uma relevância, porque é o tempo dele, É, investe dinheiro, né? Então tem que fazer valer a pena esse momento, né, com o aluno. não, é de fato, e eu acho que eu acho muito interessante, muito legal, e tem muito campo para ser explorado a conversa de que a gente tem que trazer coisas genuínas, né? Mas a questão é que nem Uhum. sempre a gente consegue criar uma situação genuína para uso de alguma coisa que a gente sabe que a gente precisa ensinar, né? Então, Aham. e aí, quando você estabelece essa motivação para pessoa, nem que seja uma motivação artificial em um primeiro momento para a pessoa Uhum. se engajar naquele tema e depois resolver perceber que ela alcançou aquele objetivo, poxa, ainda é muito relevante, né? Nem sempre a gente vai conseguir criar Sim, uma situação super. espontânea, E genuína. tirando deles, eles têm, nossa, várias ideias. Ah, teacher, lembrei que fui contar tal coisa, não Ah, sabia sim. usar o verbo no passado. Então, é Uhum. excelente isso. Vamos conversar sobre agora estratégias administrativas. Você Uhum. passou por essa. Você quer falar alguma coisa? Não, não, pode continuar, É porque porque você é passou por muita coisa. todas essas experiências que você teve, né? E aí, o que que essas experiências te ensinaram? Quais foram as principais lições que você tirou que o teu negócio tem que ter em termos de estratégias administrativas? Eu gostei que você falou que são estratégias administrativas, porque quando a gente fala assim, não, você tem que ter uma boa gestão de negócio, e tudo mais, fica muito vago, assim, Uhum. uma gestão do negócio. Então, assim, quando a gente passa a pensar em estratégias Sim. administrativas, são coisas simples, mas que às vezes a gente não dá muita atenção. Ah, Então, um registro de aula, por exemplo. Tem que hum, fazer um registro de aula. Um registro de aula ele pode ser usado para tanto acusar um aluno de um crime quanto para inocentar. Então, é um documento muito importante, né? uhum, Pode ser usado para isso. Então, às vezes, eu tinha problemas com professores que não preenchiam o registro de aula. Então, a hum, pessoa, ela ficou doente. Como que eu vou saber o que que você deu nessa aula? Vou dar um uhum, exemplo muito triste para você. Eu tenho uma aluna que, dezembro do ano passado, ela faleceu. E ela tinha o próprio negócio ah, dela. O namorado dela me mandou mensagem: olha, a gente conhece você porque ela sempre falava de você e a gente quer passar os alunos dela para você. Você quer atender eles? Eu falei, tá. Você tem os registros de aula? E ela documentava tudo. Mas hum, assim, tudo, 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 tudo. Então, assim, para a família dela, não teve um peso tão grande, claro que fazer inventário, essas coisas assim é muito chato, mas do negócio dela tava tudo redondo, sabe? O que ela tinha, as sim, aulas que ela tinha realizado, aulas que ficavam faltando, entendeu? Então, assim, é um exemplo sim. muito extremo que eu tô dando, é muito triste, porque essa aluna me faz muita falta. Ela era uma professora, né, assim, excelente, mas eu fico imaginando assim, já pensou se daqui para frente alguém da minha família depende do meu negócio para sobreviver, né? Uhum, Que a renda uhum, da Simplifica ela atinge outras pessoas, as pessoas não sabem como continuar. Então a empresa ela tem que estar bem transparente. Hoje em dia, eu não vou falar para você que todos os meus processos estão 100% transparentes, porque
Se eu esqueço de anotar uma coisa aqui ou ali, mas é uma coisa que eu sempre tento me forçar. Tem que ter um registro claro, o que que fez, o que não fez, quem veio, quem não veio. Se eu não tenho pelo menos um registro ali, eu tenho a gravação da aula, que pode ser acessada, entendeu? Então, acho que você precisa pensar quais que são os processos. Então, por exemplo, quando eu começo a minha aula, eu tenho uma listinha, um checklist que eu faço. Então, eu vou abrir a plataforma que eu uso para registrar as aulas, vou abrir o registro de aula, vou abrir o Google Slides, vou abrir o Google Docs, e são esses documentos que eu tenho abertos aqui na minha tela. Eu fecho todas as outras janelas que eu não preciso. Isso é uma Termino a coisa que me aula, ajuda muito também, então, assim, esse checklist mesmo, dessa organização, porque aí você consegue dar conta, né, e prestar contas do que você fez naquele dia. Acho que uma outra coisa que também ajuda a gente aqui na Simplifica é ter um contador de confiança. Uhum, Tem que ter, gente, assim, é. dá para fazer coisas por conta, mas, assim, tenta pensar no investimento, né, mais pra frente ter um escritório de contabilidade ali, parceiro, para te explicar sobre até que ponto você pode ser MEI, quais são certas regras, quero contratar pessoas, Uhum. entendeu? O que que você pode É. fazer ou não, Não, e sabe? só um pequeno teaser, eu chamei o Uhum. meu contador para uma entrevista. Ah, olha, já vou Nós assistir. vamos. Acho que o pessoal que tá aqui É, assistindo tem que assistir também, porque e, tem certos conhecimentos que a gente não consegue passar, né? e é muita coisa para a gente. Eu acho que a gente tem que, sempre na medida do possível, terceirizar o que não é, o que atrapalha a gente de fazer Uhum. o grande propósito do que a gente quer fazer, que é dar uma boa aula. Exatamente, exato. E a gente, assim, administrativamente falando, eu tenho a Amanda, minha esposa, ela é minha parceira aqui na Simplifica, né? Então ela faz essa parte Uhum. do financeiro, que eu não gosto de fazer. Entendeu? Então, quem controla toda a plataforma de pagamentos e Match made recebimentos in é ela. heaven. É, exatamente, exatamente. Então, eu cuido dessa parte, né, pedagógica e por bastante coisa, e ela cuida de muita coisa também, que é essa parte mais financeira, negociação com o banco, contrato, plataformas. Então, ela que acompanha isso. Legal, legal. Ter pessoas de confiança ao nosso redor, né? Eu queria conversar com. Ah, como é que funciona hoje a sua captação? Você faz Hum. algum movimento específico de captação? A captação ela vem de uma forma um pouco mais espontânea? Como é que funciona para você? Hoje, a gente faz de forma mais espontânea, só que com um propósito. Então, vou abrir aqui para você. Hoje eu não pago tráfego nenhum, né, no Instagram da No Instagram? Simplifica. Uhum. A gente resolveu não fazer nesse momento, porque ainda não é o momento para a gente partir para esse investimento, porque a gente decidiu fazer outros investimentos em 2024 para 2025. Então, a gente tem outras Certo. estratégias em mente. A gente faz muito dentro do nosso círculo de alunos, Uhum. então, eles acabam recomendando muita gente. Sim. E tem um outro ponto, né? Quando eu uso meu Instagram, eu não gosto de usar ele só para vender coisas, né? Eu entrego bastante conteúdo de graça, ensino coisas, porque também é uma coisa que me motiva bastante compartilhar, mas isso acaba atraindo pessoas. Então, tanto Uhum. alunos quanto professores acabam consumindo meu conteúdo. A nossa estratégia foi não ter um Instagram para professores e um Instagram para alunos. Porque dentro da nossa comunicação, da estratégia de comunicação que eu tenho com o meu público hoje, eu tento direcionar, olha, isso aqui é mais para aluno, isso aqui é mais para professor. Então, a gente Uhum. quis focar tudo no Instagram só. Então, hoje, quando eu comunico com a minha audiência, eu tento colocar palavras-chave que são para professores, outras para alunos, e a gente tem algumas listas de espera, que também ajudam a gente a perceber quem que é o nosso cliente. Uhum. Então, é um cliente que quer mais business English. Então, nesses momentos, por exemplo, a gente começou a nossa campanha, né, de matrículas faz umas 2 semanas já. Então, a gente já está com 50% das vagas de cursos para teacher já encerradas, Muito porque legal. a gente É. fez a gente entendeu qual que era o perfil, o pessoal está querendo mais curso à noite. Então, durante o semestre, eu fui anotando isso para que eu também pudesse montar alguns horários que fossem bons para mim, mas que eu pudesse ter pessoas com quem contar, né? Então, eu hoje, nesse ano de 2024, eu decidi, ao invés de só colocar o post, fazer mais vídeos explicando. Isso teve uma resposta muito positiva, né? Então, aumentou o fluxo de visitas no nosso Instagram. Como eu falei para você, né? A gente não tem tráfego pago, e eu não acho ruim quem faz, mas a minha estratégia hoje
não tá em, talvez, chamar tantas pessoas novas para me seguir. Eu quero mais clientes qualificados, sabe? Uhum. Então, eu vejo que com esses vídeos e tudo mais, eu pude trazer um número maior de pessoas que tivessem realmente interessados em comprar o produto. É, de Sabe? fato. É legal, e tem momentos que você precisa de mais seguidores para você ter mais visibilidade, que é muito bom também, mas nesse momento, para a gente está caminhando conforme a gente consegue, né? O atendimento que é feito da Simplifica é somente eu e a Amanda. Então, a gente não tem braço suficiente para passar o dia inteiro respondendo dúvidas. E assim, a gente tem um documento de perguntas frequentes que a gente fez também, para tentar dar uma diminuída no trabalho. Mas hoje você também pode usar outras ferramentas de automatização, né, de automação, sorry, para você poder trabalhar melhor. Mas é legal quando você responde o cliente ali, você mesmo, né? E aí, se você não consegue tudo bem, você tem ferramentas. Mas hoje a gente vai trabalhando em um passo mais de formiguinha, né? Não, faz total sentido, total sentido. Eu acho que eu tenho uma impressão que quem começa a buscar, a galgar muito o território do Instagram, acaba se encantando com algumas métricas que não são relevantes, no fim das contas, né? A Exatamente. quantidade de vezes que o post foi salvo, tudo bem que faz sentido, mas a quantidade de vezes que o post foi salvo, a quantidade de views que o post teve, a quantidade de Uhum, views de um certo story, tudo isso é interessante, mas não é o que a gente busca, né? E aí, como é que a gente transforma uhum, isso? Tem é por isso também que eu ia te perguntar, lembrei, eu estava falando isso como uhum. também uma forma de lembrar, eu tenho uma pergunta, eu não lembrava qual que era. Eu também queria te perguntar, se você fala que a sua captação ela surge hoje de uma forma um pouco mais espontânea e você divulga em listas, né? Os seus Uhum. alunos recomendam muito. Você incentiva de alguma forma que os seus alunos recomendem? Essas recomendações acontecem de uma forma mais espontânea? Como é que é? É engraçado porque eu tenho muita vergonha de pedir recomendação. Eu tenho muita vergonha de pedir testemunho. E aí, o que que acaba acontecendo? Às vezes, quando eu posto uma foto, que eu tô com um aluno, né? Ele acaba marcando, eu acabo marcando ele. Então, assim, Uhum. é uma forma mais natural, claro, que eu sempre peço, posso postar, porque isso também Permissão, é sim, sim. importante, a Uhum. permissão, né? Às vezes a pessoa não quer expor e tudo mais, né? Então, às vezes, quando a pessoa ela reposta, ela fala assim, ah, best teacher ever, tarará. Você Uhum. acaba sendo um pouco Uhum. mais natural, mas às vezes eu falo assim, olha, gente, se vocês gostam do meu trabalho, se vocês quiserem recomendar para outros colegas, e naturalmente, né, alguns recomendam. Tem uns que já falam assim, nossa, teacher, eu falei para você, falei de você lá no meu trabalho, o pessoal já quer entrar na lista de espera. Então, assim, acaba acontecendo. Por exemplo, dentro da Community, a gente recebe muita coisa orgânica, né, que é a comunidade de professores, mas também Uhum. tem momentos que eu falo assim, gente, se vocês gostam do trabalho, né, vocês podem continuar recomendando, porque o meu foco com a Community, claro que é importante que a gente mantenha a qualidade dos professores que estão com a gente, mas se eu tiver um alcance um pouco maior, eu também consigo trazer mais ferramentas para dentro da Uhum. community. Sim. Porque eu sempre penso assim, quanto mais eu crescer, o lucro ele não vai ser só meu. Eu consigo investir em mais ferramentas para capacitar quem está comigo, entendeu? Uhum. Esse sempre foi meu objetivo. Se eu conseguir alcançar mais, conseguir fazer mais dinheiro, eu consigo ter mais ferramentas e trazer mais oportunidades de desenvolvimento, né? Então, e eu falo para eles assim, se vocês quiserem, podem me recomendar. Então, se a gente recebe várias mensagens, ai, Tami, gravei um vídeo, eu postei outro dia, uma moça falando, né? Mas eu tenho vergonha. Eu não vou mentir pra você, não preciso nem mentir, Uhum. assim, não preciso nem falar assim, ai, nossa, é natural. Uma vez a professora perguntou assim, olha o shade que ela queria. Ela falou assim, nossa, esses testimonials que você recebe, você faz os alunos fazerem? Eu falei assim, olha, alguns chegam muito naturalmente pra gente, outros eu coloco no formulário de fim de ano, né? Ah, deixa um Uhum. feedback aí pra gente, e aí eu acabo pegando esses testemunhos, né? Porque ela Uhum. falou assim, ai, porque, nossa, meus alunos nunca dão feedback. Eu falei assim, tá. Ela quis vir aqui cutucar ali, eu falei assim, ai, gente, isso também é uma coisa muito chatinha de alguns professores, sabe? De ficar ali É. investigando, só querendo cutucar. Mas aí a gente acaba
tendo maturidade, conforme os anos vão passando, que a gente nem liga A mais para esse gente tipo de vai comentário. entendendo de onde vem, né? Você fala da questão de pedir permissão, né? Eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer também. Uhum, Eu mando pro meu aluno, às vezes, uns materiais que ele, tipo, materiais divulgáveis, tipo assim, tirei essa fotinha uhum, nossa na nossa aula, eu mando pra ele, pra ela. Aí, tipo assim, manda pro aluno. uhum. E aí, às vezes, o próprio aluno posta no Reposta. Instagram Uhum. deles, tal. É gostoso essa relação também. Sim, exato. Mas uma coisa também que a gente faz, Arthur, é quando a gente tem o nosso termo de compra, né, que a gente usa com os alunos, tem uma parte sobre a imagem do aluno. Hum. Então, por exemplo, a gente tem algumas aulas gravadas, a gente deixa as aulas gravadas para eles na plataforma, e a gente coloca que outros alunos não podem divulgar as imagens dos outros alunos, porque a Num permissão contexto da de grupo, imagem né? Claro, claro. contexto Uhum. de grupo e tudo mais, e até para o aluno individual, para ele estar um pouco mais protegido, né? Assim, os nossos termos de compra, eles também seguem a LGPD, então, assim, a gente teve que investigar várias coisas para a gente colocar no nosso termo de compra, uma coisa que Uhum. fosse mais robusta e que mostrasse para o aluno que os dados dele estão sendo guardados de maneira, né, confidencial e tudo mais, né, que a gente não armazena informação muito confidencial aqui, então, sabe essas Uhum. coisas assim? Então, que a gente tem como manejar essa informação, porque a gente também presta serviço para a empresa, então tem empresas que pedem para a gente demonstrar como que a gente faz isso. Sim, Então, sim. tem que seguir algumas coisinhas assim, e a imagem é fundamental hoje em dia. Não, de fato, de fato. É interessante você ter apontado isso. Eu acho que eu não cheguei a ter essa conversa com ninguém antes. E é, de fato, uma coisa para a gente se preocupar, né? Para a gente encerrar, qual é que é um erro que você cometeu no passado que você recomenda fortemente que pessoas que estão entrando nessa área agora evitem? Olha, acho que a gente estava conversando no começo, né? Problemas de saúde mental, a gente só consegue ver quando a gente já está mal mesmo. Sim. Porque como é uma coisa que a gente não vê, não um machucado aparente, a gente só vai cuidar da saúde mental quando você teve, sei lá, uma crise de ansiedade, você desenvolve síndrome do pânico, alguma coisa. E no meu caso foi isso, eu estava ignorando muitos sinais. Acordava sempre cansada, sono ruim, eu vivia com o maxilar travado, né? Isso é Dor nas péssimo costas. isso, Então, assim, a né? gente vai tolerando coisas, tolerando. E aí chegou um momento que eu tava com uma estafa tão grande e eu tive um burnout, né? Na verdade, eu tive dois, para você ter uma ideia. Um em 2022 e um em 2023, assim. Para eu chegar nesse ponto de pedir ajuda e de ter que para uns dias, me recupero, eu tenho muita dificuldade ainda de pedir ajuda para algumas coisas. Uhum. Então, eu sei que hoje, quando que eu reconheço que eu estou prestes a ter de novo, Aham. se eu estou muito negativa, muito irritada, muito pessimista, já são alertas para mim. Dor de cabeça, acordo cansada, e assim, a minha saúde mental, eu comecei a investigar, né? Hoje em dia tenho descobri TDAH tardio, né? Então eu sempre tive. Uhum. Então, assim, traços da infância, da adolescência, que a gente descobriu nessa investigação, eu já tinha. Não é aquela coisa que, ai, nossa, agora todo mundo tem TDAH. Não, é uma coisa que eu já apresentava muitos sinais na infância e na adolescência, só que eu nunca dei trabalho para minha família. Uhum. Sempre fui uma aluna muito boa, só que nessa vida de empreendedora, essa vida adulta, os sinais, os sintomas, eles, Aparecem de nossa, outras acenderam formas e por outros aparecem lugares, de né? outras formas, né? Então a gente passou por uma pandemia, né? Eu É. trabalhei muito. Então, assim, é bom quando a gente tá sendo bem sucedido, mas também tem um peso de a ansiedade que dá de você lidar com essas coisas novas que acontecem. Cuidar da saúde mental não é só, ai, vou tomar remédio. Tem que tomar remédio, porque se você. É que nem doente, né? Tá gripado, toma alguma coisa, Sim. tratamento. Então, hoje eu me conheço melhor por eu me conhecer melhor e saber desses sinais, eu vou ajustando durante a semana. Então, por exemplo, hoje a minha agenda ela é totalmente diferente. Se você conversasse com a Tamires já há uns 2, 3 anos, eu jamais Uhum. poderia estar aqui conversando com você tranquilamente, porque eu já ia estar preocupada, o horário que eu ia começar a aula, você entendeu? Então, Uhum. eu tirei muita coisa da minha agenda e financeiramente eu percebo que eu consigo dar atenção para outras coisas que me dão mais dinheiro do que todas as aulas uma atrás da outra que eu tinha, entendeu? Uhum. Então,
Hoje eu ainda falho, peco em muitas coisas, né? Gostaria de dormir melhor, tomar mais água, mas a gente tem que se policiar, porque se a gente não estiver bem, né, é, a gente não consegue fazer decisões, sabe, acertadas. A Não, de gente toma fato. decisão só pelo desespero, sabe? Então, acho que a melhor coisa mesmo hoje que faz parte, tem que fazer parte desse seu toolkit de empreendedor Uhum. é esse cuidado com a sua saúde mental. Total, isso é muito delicado, né? Porque quando a gente fala de. Quando você é contratado CLT, existe um limite que a empresa tem permissão legal para te contratar. Então, você Uhum, não pode, né, ter um intervalo menor de 11 horas entre a noite de um dia e a manhã do uhum. outro. Você não pode. Nossa, mas é impressionante, assim, quantas vezes eu não fui dormir, sei lá. Eu já dei aula até 11 horas da noite e acordei para dar aula às 7 da manhã no dia seguinte. O Bem there. universo particular, ele permite muitas coisas, porque, infelizmente, o nosso meio, ele ainda é pouco regulamentado. É, se não E, zero regulamento. se não zero, né? Bom, mas enfim, né? E assim, e a gente acaba vislumbrando uma possibilidade de, nossa, eu posso fazer um monte de coisa. Você pode, você vai colher os frutos disso depois. É. E o tempo de descanso para gente é visto como um tempo de perda de dinheiro, né? E a que custo, né? Você vai ganhar mais dinheiro, mas você não vai poder passar um tempo de qualidade, né? Hoje eu ainda sofro um pouco tá, eu tirei algumas aulas, consigo ter um respiro ali, mas eu ainda tenho muita coisa para fazer, né? Mas eu escolhi fazer essas coisas, então eu também sempre tenho essa coisa. Tá, quem que Uhum. escolheu? Foi você, né? Se você falar amanhã, não quero mais fazer nada disso, você tem essa opção. Você não, claro que legalmente eu tenho alguns contratos com outras empresas que eu presto serviço que eu tenho que estar firme com eles, mas assim, de Uhum. resto, de aulas, eu posso fazer, não quero mais dar aula. Eu tenho que cuidar das consequências disso. Mas, por exemplo, para você ter uma ideia, o que que eu faço? Segunda-feira é um dia mais cheio, na terça não é tanto. Quarta-feira é um dia mais cheio, na quinta não é tanto. Hoje eu dou aula, eu não dou aula aos sábados, faço alguns treinamentos, mas minha final de semana começa sexta-feira depois do meio-dia. Você Então, mas conseguiu não dar assim, aula, inclusive, na sexta-tarde. é porque aí eu consigo tirar para fazer outras coisas, sabe? Mas assim, são escolhas, né? Então eu fiz Uhum. essas trocas, mas por outro lado, que nem eu falei para você de diversificar os serviços, hoje eu trabalho com outros fusos horários, né? Que aí demandam a minha atenção em outros horários, assim, não tão Sim. sociais, mas são trocas, né? Não, São de trocas. fato. É, e fica o alerta, né? Porque a gente nunca sabe a forma como essas consequências dos nossos, os efeitos disso vão aparecer. Tipo, eu tive um burnout que começou dessa forma. Aí a pessoa fica atenta para isso, pensando, então acho que quando eu começar a sentir dor no maxilar, eu tenho que ficar alerta. Às É, vezes não, às vezes vai começar diferente para as- você. Às vezes vai começar com uma é, dor nas juntas, às vezes vai começar com. E você não sabe como vai aparecer, né? Então é por isso que é. Ou, assim, muito pessimista, aí você começa a consumir conteúdos no seu Instagram, no seu YouTube, né, que eles falam só sobre crime, ou Começa a entendeu? Você vai circular, né? Se entrando, alimenta. então, Tamires, obrigado por compartilhar isso com a imagina, gente. Obrigado por compartilhar toda a sua trajetória. Eu sei que não deve ter, né, 10% aqui do todo da coisa, mas obrigado por tirar esse tempinho para conversar. Fica o convite para as pessoas se inscreverem no canal e continuarem essa conversa aqui nos comentários para a gente também acompanhar as próximas entrevistas que vão sair. thank you, muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.